Mari, me ajuda aqui, por favor, rapidinho, que já está tocando meu telefone. Por favor, Mari, só para fazer a apresentação dos participantes, por favor, rapidinho. Claro, Pode ficar Fábio. tranquilo, Fábio. Pode tocar aí. Obrigado, queridos. Eu tô ouvindo vocês. Tranquilo. Então, boa tarde a todos. Eu iniciei a gravação. João, você quer conduzir uma apresentação de todos? Ou você prefere que a secretaria Não, conduza? pode fazer, Mariane. Pode fazer. Certo. Até Vou mesmo eu compartilhar. sou suplente. Meu titular é o Leonardo. Você Mas pode puxar, Mariane. você já está craque aí nas conduções. Eu vou compartilhar a tela aqui. Da composição, né, da Comissão Eleitoral 2021. Nós temos, né, o coordenador da Comissão Eleitoral, Fábio Bacher, secretário do CBH Paranaíba. Aí eu vou falando a entidade, o nome e a pessoa se manifesta se já está presente. Então, representando a vaga do Poder Público, nós temos como titular o IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. O representante é o Leonardo Sampaio Costa. Mari, desculpa te interromper, para mim aqui a sua tela está aparecendo dividida. Só um pedacinho tá a composição inteira. Agora está inteira? Agora tá. Obrigada. O Leonardo está presente? Oi, Mari, tudo bem? Leonardo. Eu tô no trânsito, daqui a 10 minutos tô chegando em Massu, mas aí eu tô presente, tá? Então tá bom, Leonardo, obrigada. Como suplente na vaga do Poder Público, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, SEMAD, e o representante João Ricardo Reiser. Boa tarde, estamos aqui. Boa tarde, João. Na vaga, Sociedade Civil, como titular, Instituto Oca do Sol, representante Cristiandria Siciliato. Na vaga de suplente, Sociedade Civil, Movimento Verde de Paracatu, Mover, representante Antônio Eustáquio Vieira. Olá, pessoal. É Tonhão, tudo de paz? Estou por aqui. Um abraço para todos, viu? Muita saúde e tranquilidade. Boa tarde, Tonhão. Na vaga de usuários, titular, entidade Rio Quente Mineração, representante Neide Aparecida Tavares Santos. Ok, presente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Neide. Na vaga de suplente, nós temos Praia Clube, representante Sara Gaten Honorato. Boa tarde a todos, presente. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a nossa convocatória. O nosso... Fábio, daqui adiante você quer conduzir ou você quer pedir para alguém conduzir os trabalhos? Não, Mari, podemos conduzir juntos aqui. Eu tô te ouvindo aqui, consegui estruturar minimamente no cantinho aqui, tá bom? Ah, tá. Eu acho que, assim, né, todos apresentados, o nosso desafio inicial é estabelecer, né, um cronograma de trabalho para o desenvolvimento das nossas atividades e iniciarmos os trabalhos. Acho que essa é a nossa meta zero, né? Isso, Mari, ótimo. Então, Mari, a gente consegue, a gente já tem aquela proposta de cronograma de atividades, ou a gente constrói aqui?
Fábio, a gente pode construir aqui, né? Eu trouxe um calendário de reuniões, lembrando, né, que a minuta a deliberação que instituiu a comissão, ela coloca que a comissão tem que finalizar os trabalhos até o dia 1º de outubro. Então, a definição do cronograma tem que seguir respeitando a deliberação. Eu vou apresentar a deliberação aqui para vocês. Eu não sei se você quer dar uma lida na deliberação, nas atribuições, mas aqui está que tem que entregar os trabalhos até 1º de outubro. Essa data está relacionada... Desculpa, Fábio. Pode ir. Pode falar, Ricardo, pode falar. Não só lembrando, né, essa data está relacionada ao processo para que seja possível encaminhar a plenária e iniciar o processo de mobilização para os membros para o próximo plenário. Né? Então, é por isso o nosso horizonte limite. Eu não sei como é que vocês já prepararam, Mariane, mas acho que assim, uma boa, como a gente fez todos os outros anos, um bom caminho é pegar o trabalho, né, o material que norteou, que organizou, acho que o último processo eleitoral, usar ele como base e propor adequações, né, ou correções de acordo com o que a gente entenda que precisa ser aprimorado do trabalho anterior, né? Tem algumas coisas que, principalmente quem participou da comissão eleitoral anterior, do último processo eleitoral, eu acho que pode dar algumas contribuições para essa questão aí. Lembrando que a nossa função é definir as regras que vão ser operacionalizadas depois, né, por quem vai executar esse processo. A sugestão seria a gente pegar ou fazer uma proposta aí, não sei como é que está o cronograma, se já tem alguma coisa que você propôs, mas acho que a gente poderia começar nesse sentido, de analisar o material que já foi produzido, né, o último edital de convocação do processo eleitoral, propor uma análise dele, algumas contribuições, e ver o que a gente pode contribuir ou melhorar ou aprimorar desse processo. Particularmente, acho que eu e o Leonardo, que estamos hoje, né, representando os órgãos gestores, nós participamos da comissão eleitoral, efetivamente responsável pelo processo. Algumas sugestões eu acho que seriam importantes a gente apontar para evitar os transtornos que nós tivemos ano passado, na última eleição, com alguns questionamentos, algumas coisas assim, que a gente pudesse tentar superar isso, mas a ideia ou proposta de encaminhamento seria analisar essa documentação e propor os aprimoramentos. É isso. Cara, eu concordo, Ju. Acho que é o melhor caminho também. Obrigado, Léo, valeu. João, eu acho que é isso mesmo. Eu vou pedir para a Mari, para ela... Bom, eu posso ler a deliberação aqui, a gente passar por ela, mas eu acho que não precisa, porque a deliberação ela só institui a nossa comissão, né? Eu acho que a gente pode entrar diretamente, na minuta... Exatamente, Mari. Vamos direto na minuta de deliberação e passar por elas. Eu acho que isso que o João trouxe, né, que é fazer os ajustes em relação ao ano passado, que eu acho que já foi uma solução, é o nosso melhor caminho. E a gente pode até começar aqui hoje com isso e no, né, vendo o andar da carruagem, a gente propõe a nossa agenda de atividades. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, Fábio. Como é que estaria a disponibilidade de todo mundo para participar até para a gente pensar em organizar isso, a disposição do pessoal? A gente poderia marcar o quê? Reuniões a cada 15 dias? Marcar uma reunião, às vezes, um pouco mais espaçada agora, nesse início, para a gente poder dar uma lida nesse material e apresentar sugestões e etc., e depois agendar reuniões mais próximas, tipo, às vezes até semanais ou alguma coisa. Vocês acham que é interessante? Todos teriam disponibilidade de fazer isso?
João, eu vejo assim, eu como representante do setor de turismo, né, que eu estou aqui, né, usuários, mas eu sou do segmento do turismo, nós estamos entrando em temporada agora, né, julho, né? Então, apesar das reduções, né, de ocupação devido aos protocolos do Covid, mas mesmo assim vai ser um período de temporada. Então, assim, se nesse primeiro momento pudesse ser um pouco mais espaçado, né, para mim seria bom, porque realmente é a primeira vez que eu estou participando de uma comissão. Então, assim, estudar, entender essa deliberação aqui, até mesmo para eu poder contribuir, eu acho que realmente a gente vai precisar de um tempinho maior. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento poderia ser, sim, mais espaçado para dar tempo de fazer essa análise, e depois, sim, eu acho que reuniões quinzenais seriam mais proveitosas. Mais alguém tem uma... Joia, eu acho que eu penso nesse sentido também, Neide, de talvez aí dar um prazo, né? Às vezes um mês, por exemplo, para a gente poder analisar e apresentar as contribuições para o processo, e aí fazer essa análise mais direta, né? Eu não sei se, apesar de, lógico, sem sentido, acho que nós temos um arcabouço que funcionou já bem, vem funcionando bem, aí nós já tivemos, foi 2008, depois 2012, já tivemos 3 eleições aí que a gente acompanhou e que essas diretrizes têm orientado. Então, acho que é um material bem consolidado lá, não sei se tem muito segredo, acho que tem algumas coisas só que a gente precisa ajustar. Não sei se eu faria uma proposta de encaminhamento, Mariane, de talvez a gente, como cronograma, né, por exemplo, um mês para o pessoal analisar e apresentar contribuições, aí a gente consolida essas contribuições e faz uma leitura conjunta daí do texto ou alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se valeria, nessa nossa primeira reunião, eu não sei se teria muita efetividade, por exemplo, a gente ter uma grande discussão, ou a não ser se a gente quiser também, às vezes, passar o olho aí, conversando, né, um pouco, mesmo que seja meio de forma superficial, para entender o contexto geral aí da resolução, também pode ser uma alternativa para aproveitar o dia de hoje. Ô, João, João. deixa eu dar uma palavra, Tonhão. Vale, Tonhão. Posso falar? Pode falar. Olha, eu acho que é o que o João falou. Nós já temos terceira eleição, né? Não vi grandes problemas na última eleição. A minha sugestão é o seguinte: enviar essa minuta para todo mundo, dar um prazo, não precisa ser prazo de 30 dias, não, para que todos deem uma olhada, façam sugestões, envie para a secretaria, não sei quem é essa secretaria que vai compilar, ou se é o coordenador da turma aí, que vai compilar isso, e compilou, manda para a gente. Tem mais alguma dúvida? Aí a gente vai para um debate. A gente abre um debate, troca ideia com a turma, porque eu não vi grandes problemas. Eu acho que a gente ficar gastando um tempão, né, conversando sobre isso aí, não vai dar muito resultado. A gente pode trabalhar repassando as informações por e-mail para a turma, e a hora que a gente vê que está tudo mais ou menos ajustado, a gente senta e conversa na reunião, vê se tem alguma outra ideia, entendeu? E bate um martelo em cima disso. Eu tenho, assim, eu quero olhar com muito critério esse edital, essa minuta, porque eu tenho participado de vários processos eleitorais e tenho ficado indignado com algumas questões, sabe? Mas eu não vou adiantar nada agora, eu sugiro que isso seja encaminhado para a gente que dê uma olhada e faça as contribuições ou para a secretaria ou para o coordenador do grupo aí, tá bom? Tonhão, Eu acho obrigado. que João, de novo, Fábio. Desculpa, Fábio, você falar. Não, fica à vontade, João. Fica à vontade, João. Pode. Pode mandar bala, por favor. Não, é nesse caminho. Então, eu tenho participado de alguns processos. Pode falar, Neide.
Então, eu só queria comentar hoje, pelo menos hoje, assim, no início você disse que tinha algumas contribuições, alguns problemas que já ocorreram, né, e que a gente precisa colocar isso em pauta. Então, acho que até mesmo para reflexão nossa nessa análise da minuta, eu gostaria que você já falasse, né, dessas questões que realmente dificultaram nesse período, porque eu participei de todas, sim, mas não da elaboração dessa minuta e não tão ativamente como você, das reuniões. Mas seria bom você trazer esse contexto, essa dificuldade, para servir de reflexão para a nossa análise. Acho que seria importante. Eu ia propor isso para o Leonardo também, ia fazer o pedido para o Tonhão também, se ele pudesse, desses processos que ele acompanhou, talvez pontuar alguns problemas desses que tiver. João, seu áudio cortou. Seu áudio está mudo. Fechou. Desculpa. Eu acho que a proposta ia ser nesse sentido também, né? Se eu e o Leonardo, como nós participamos da comissão eleitoral anterior, se a gente pudesse falar acho que um pouco disso, se o Tonhão, que participou acompanhando esses processos em outros comitês, pudesse, acho que, falar um pouco também, se não personalizar, mas apontar, às vezes, questões que têm impactado, né, nos processos eleitorais, para que a gente pudesse refletir um pouco. Eu não sei se o Leonardo fala, mas né, acho que é um encaminhamento interessante. E aí a gente faria mais ou menos essa conversa geral, e aí faria nesse sentido de encaminhar, ou daria um prazo razoável para fazer essa análise inicial, e aí depois desse um mês a gente começar com essas reuniões aí de 15 em 15 dias. Eu acho que não precisa muita coisa para a gente fechar essa minuta, né? Mas eu acho que é interessante, porque pode ser seguir essa sugestão da Neide, a gente falar um pouco do que a gente entendeu como problema ou como impacto do processo eleitoral anterior. Eu não me recordo dos artigos da resolução, quais foram impactados, mas sim do contexto onde ele se inseriu. Então, é uma coisa já para a gente pensar um pouco mais. Não sei se o Leonardo concorda também, o que ele acha. Não, eu concordo. Sim. Léo, ver o que ele se manifesta. Não, e se todos concordam, não, também com essa proposta. Eu concordo. Estou só chegando aqui na sala aqui. Já estou no Imaçu. Não, tranquilo. A gente já mas um pouquinho. Eu vou falando e depois você fala também. João, todo mundo eu acho que concorda, todos de acordo? Oi, João. Oi, Fábio, nós estamos aí atravessando o coordenador, Fábio. Não, eu dizer que concordo. E no caso, o encaminhamento para, né, após esse encaminhamento da minuta para todos, eu gostaria de fazer essa consolidação, e aí eu mesmo faço o feedback para todo mundo. Eu acho essa estratégia muito boa da gente ter um momento de consolidar, né, onde uma pessoa consolida e depois faz uma devolutiva do documento consolidado, para que a gente tenha ainda mais um tempinho de leitura desse documento com a contribuição de todos, e aí sim a gente se encontra presencialmente, mas a gente se encontra novamente para fazer a leitura conjunta. Eu acho que isso é bem eficiente. E o encaminhamento que você propôs para hoje com a Neide, para mim seria ótimo também, apesar de eu ter vivenciado isso. Eu acho que você e o Léo são os que podem, e o Tonhão mesmo, né, narrar essas quinas que tiveram nas outras, especialmente na eleição passada. Então, te agradeço, João. Eu vou ficar quietinho, perfeito, mas eu estou te ouvindo, tá bom? Eu te agradeço demais nessa condução hoje. Tranquilo. E essa contribuição, né, da consolidação, acho que a Mariane pode auxiliar também, né, uma vez que vai ser juntar as contribuições de artigos e incisos e parágrafos em um texto único, sem necessariamente fazer proposta de redação, mas só organizar, né, para que a gente possa ir de uma sistematização. Ô, João, vocês querem começar? Só a hora que você for começar, porque o seu áudio às vezes está cortando,
né? Então, às vezes, aí eu vou precisar mesmo só de pedir para você falar novamente. Se estiver cortando, você me avisa. Eu coloquei o microfone para ver se melhora, mas se estiver cortando, continuar cortando, você me avisa, que aí eu dou um jeito de colocar cabo aqui no computador. Tá bom, Que aí acho certinho. melhor. Bom? O que vocês acham? Podemos começar? As discussões. Tonhão, você quer falar primeiro ou quer que a gente converse? Eu e o Leonardo, a gente expõe um pouco do que a gente enfrentou Não, perdão, Mariante, que é uma boa. Passa por uma leitura geral, só para a gente perceber a estrutura da deliberação. Era bom, a delegação, não lembro se era muito grande, João, mas era bom para dar uma leitura só, só o olho só. Não é muito mas, assim, grande, não. Foram poucos problemas na fase de elaboração e até na fase de escolhas, não tivemos grandes problemas, não. O grande problema que a gente teve foi na hora da eleição que a gente teve. Eleição da diretoria, né? E foi na eleição da diretoria também, a verdade foi essa. Mariane, você pode ir descendo o texto, passando para a gente, ou descendo o texto, pode ir passando meio devagar, né, que aí a gente vai lembrando. Eu, pelo menos, vou tentando lembrar, a gente vai comentando um pouco, em linhas gerais, o que é o objetivo, né? Posso sim, só para esclarecer, a única coisa que eu atualizei aqui é a data, né, que eu já atualizei a data atual, e os considerandos, os demais estão de acordo com a anterior. Em linhas gerais, são as diretrizes e as normas para o processo eleitoral, elas vão desde o cadastramento, documentação e as etapas do processo eleitoral em si, e também o processo de avaliação das inscrições e etc. Então, essas são as diretrizes. Pode ir descendo, Mariane. Fala das composições das vagas que estão disponíveis, isso tudo de acordo também com o regimento, como vai ser o processo eleitoral, tem a indicação de uma comissão eleitoral, geralmente essa comissão tem sido composta por representantes do poder público, estadual, dos órgãos gestores. Por quê? Porque os órgãos gestores não participam, eles já estão definidos e é só indicação, então é uma forma de... e seria muito ruim, sempre se percebe, por exemplo, não que os usuários ou a sociedade ou mesmo o poder público municipal não possa acompanhar, sempre pode, mas sempre se tem entendimento de que não é adequado um usuário, por exemplo, analisar ou avaliar a inscrição de outro usuário, né? Uma vez que você vai estar competindo com ele pela mesma vaga ou situações nesse sentido. Então, aí traz a composição da participação, né, e as atribuições da comissão. Pode ir indo, Mariane. Pode ir descendo. Aí a estrutura mínima do edital, né, que é a convocação dos representantes para fazerem a inscrição e para participarem do processo, com cronograma, com todas as etapas, inscrição, habilitação, recurso, divulgação dos resultados, os locais para entrega de inscrição, que nós tínhamos ainda locais fixos para recebimento de inscrição, ou também inscrições encaminhadas somente de forma virtual, como é que é o processo de divulgação, com as datas e os locais também de divulgação dos resultados de cada uma das etapas, né? Cada uma dessas etapas, naquele inciso primeiro ali, elas são divulgadas e com cada uma, muitas vezes, com editais de divulgação de quem se inscreveu, quem está pendente, quem foi inabilitado, prazo para recurso, de quem apresentou recurso, resultado dos recursos em si. Para o Paranaíba, uma coisa que difere um pouco de outros comitês, que acho que, na verdade, até tem sido mais ou menos encaminhado por outros comitês, acho que tem até puxado essa perspectiva também do Paranaíba, que tem solucionado outros problemas em outros comitês. Aí a gente tem a definição para a gente do que são usuários, representantes dos usuários e representantes também da sociedade,
considerando as duas categorias, né? Para nós, os usuários são não só o que pode ter outorga, mas também as representações desse, né? Então, outros comitês, por exemplo, as federações, se eu vou pegar o exemplo aqui de Goiás, a Federação da Indústria, em alguns comitês aí de Minas, São Paulo e outras regiões, elas, por serem entidades da sociedade civil, elas competem em vagas da sociedade civil. Nós, no Paranaíba, uma representação, não interessa a formação dela, mas sim o setor que ela defende. Então, uma sociedade civil que defende os usuários de indústria, ela compete nas vagas de usuário de indústria, né? Não é justo ela competir nas vagas da sociedade civil, considerando organizações não governamentais, nem organizações técnicas de ensino e pesquisa. Então, aí a gente tem o detalhamento, de acordo com o Conselho Nacional e o regimento do próprio comitê, do que são cada um dos setores usuários, do que são consideradas as entidades civis, divididas em dois setores, organizações técnicas e de ensino e pesquisa, que são sindicatos, conselhos e etc. Pois não. Sim, pois não. Eu tenho dúvidas sobre esse segmento aí. Por que o turismo, né, ele está junto com a pesca? É muito distinto essas atividades. Esses segmentos são muito diferentes. É a definição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Da mesma forma como ele tem ali, por exemplo, porque são grandes setores que eles colocam. Do mesmo jeito que você tem a indústria e a mineração, que também em muitos casos não são tão semelhantes, mas é o setor, né, definido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é a indústria e mineração. Da mesma forma, irrigação e usos agropecuários. Então, entre irrigação, entre qualquer outro uso de água que você faça relacionado à agropecuária. E aí um outro grande setor que abarca, né, pesca, turismo, lazer e outros usos não consumptivos ou outros usos que não consomem água, eles são definidos em um único setor. Então é por isso essa delimitação, ela vem do Conselho Nacional, né, e da lei federal também. Por isso que a gente segue essa delimitação do Sistema Nacional. Porque é muito diferente, muito mesmo. Mas é a delimitação do Sistema Nacional, né? O entendimento é que a gente não teria poder de modificar isso. A possibilidade é na discussão, por exemplo, das vagas, de uma forma geral, você ter mais vagas para o setor, por exemplo. Né? Mas aí isso implica nas discussões relacionadas ao regimento que alocaram vagas entre os setores. Ok, entendi. Tá? Então, dando sequência, né, daí no artigo 5º aí, sociedade civil, o que ela representa, o que é organização técnica, o que são as ONGs, né, frisando mais uma vez que no nosso entendimento do Paranaíba não é necessariamente só a formação, a origem da entidade, sim o que ela defende, né? Então aí nas organizações não governamentais não entram as representações de usuários, não entram nenhuma dessas outras questões, estritamente organizações não governamentais voltadas para o interesse difuso, organizações de natureza ambientalistas, voltadas para a defesa dos recursos hídricos também, e ambiental também. Então é nesse sentido. Pode estar... Mariane. O que é o poder público municipal, né? São os municípios que participam total ou parcialmente na bacia, e também, no caso deles, associações, consórcios e etc., de entidades representativas. Então, no caso aqui de Goiás, por exemplo, a Associação Goiana de Municípios, como representa os municípios, ela pode concorrer também nessas vagas, como consórcios intermunicipais também, né? No caso aí de Minas tem a ANVAP, do Vale do Paranaíba, que participa também do comitê. Aí tem o processo de inscrição e habilitação. A gente vem construindo aí ao longo do tempo, buscando facilitar e reduzir ao máximo a questão de documentação, de burocracias, quanto a... e não no sentido pejorativo, mas no sentido de transformar, né, o processo o mais simples e o mais fácil possível. Mas, lembrando que transformar mais simples e fácil não significa abrir mão de todas as condicionantes mínimas ou as condições mínimas para garantir que aí é onde eu acho que tem sido, ou foi o grande problema da nossa eleição anterior, que é justamente garantir que a entidade que está participando
ela realmente representa não só aquele setor, mas também aquele estado. Né? O grande problema que nós tivemos foi quanto ao Distrito Federal, de uma entidade que apresentou a documentação que foi exigida, em nenhum momento ela foi inabilitada quanto à documentação, mas houve um descontentamento da representação do Distrito Federal, entendendo que aquela entidade não representava, né, efetivamente o Distrito Federal, que ela não tinha atuação, que ela não tinha uma série de outras coisas, apesar de ter a documentação exigida mínima, ela foi apresentada. Isso foi um problema bastante sério, e foi, inclusive, motivo de bastante constrangimento aos membros da comissão eleitoral no processo, principalmente para a eleição da diretoria. João, acho que vale frisar duas coisas nesse ponto Léo aí. quer comentar, ou a gente conversa sobre isso um pouco mais tarde? Eu acho que dá para frisar só dois pontos, duas coisas nesse ponto. Uma primeira é que, da parte formal, foi tudo certo nesse ponto. O que houve foi uma contestação do que a empresa que a instituição não representava, e que ele tinha dado um endereço que, vamos colocar assim, que não era o endereço o que não era mais o atualizado, né? Não era o atualizado. Então, acho que esse é um do problema. Acho que a gente tem que corrigir isso, de colocar, tipo assim, colocar um endereço que corresponda aos últimos 6 meses, para não acontecer alguma coisa assim, sabe, da entidade. E a outra coisa, nesse ponto aqui, que eu acho que pode ser melhorado também, sobre entrega de documentos, é que aqui no estado do Mato Grosso do Sul a gente começou a fazer inscrição também via formulário Google. Então, a entidade que quiser se inscrever, ela vai no formulário, preenche toda a ficha de inscrição e, assim, anexa os documentos, tudo no formulário do Google. Porque aí ele fica com recebido, sim. Essa questão formal já, né? Travei. Você travou um pouquinho, mas eu acho que esse aqui é o que todo mundo pode melhorar. Você travou, para mim travou pelo menos um pouquinho. Tá. Gostei dessa proposta do formulário, e a gente só precisaria desenvolver, né? E aí evoluir nessa questão da documentação que comprova o efetivo funcionamento ou o correto funcionamento da entidade de uma forma geral. Só um segundo que eu vou ligar o cabo aqui para ver se fica um pouco mais estável. Tá, não, exato. Se você quiser ir continuar passando, Mari. A Mari, nessa questão do recebimento da documentação e avaliação de algum não atendimento critério, alguma dificuldade, você identificou, Mariana, alguma questão relacionada à documentação? Porque eu lembro que a última inscrição realmente foi mais prática, e a gente enviou tudo por e-mail, né? E assim, eu só tive a dificuldade de receber a confirmação do recebimento, até fiquei na dúvida se tinha sido enviado ou não tinha sido enviada essa documentação, mas foi tranquilo. Agora, assim, para validar realmente, essa validação dessa documentação, às vezes tem uma forma mais fácil da gente fazer isso, né? No caso do comitê fazer isso, né? Quando receber essas inscrições. Eu até posso te colocar, se a Mari quiser complementar, mas assim, quanto a analisar, a Secretaria Executiva, ela faz um papel essencial, que é mais ou menos fazer um pré-filtro, né, dos documentos, e analisar, fazer uma pré-análise, e aí depois a comissão eleitoral, ela pega, senta. Eu lembro que nós ficamos, um dia inteiro, foi 2 dias, eu sei que a gente nem almoçou direito, de tanto documento que a gente tinha que analisar. Isso é porque já estava pré-analisado pela Secretaria Executiva. Eu não lembro de ter tido muito problema, não. Eu lembro que a Secretaria estava dando retorno dos e-mails que chegavam,
Mas, assim, com o formulário Google, é isso, não tem nenhum problema. A pessoa recebe, assim que ela preencher o formulário anexo do documento, ela recebe um e-mail dizendo que ela enviou no próprio e-mail dela. Léo, eu acho que é interessante esse processo do formulário, né? Facilita essa questão toda de recebimento, até de filtrar um pouco, né, essas informações, mas é que, não sei, eu perdi um pouco que eu fui ligar o cabo aqui, mas não substitui o funcionamento da comissão, porque uma coisa é prestar informação e inserir informação no formulário, outra é analisar se ela está de acordo com o que foi solicitado, juntamente com os documentos também. Não, Né? é Então, exatamente acho isso, que João. então, Porque mas eu estava assim... explicando Ah, para a tá. Neide exatamente isso, que uma parte é o recebimento que a secretaria fez e foi, acho que foi tranquilo. Acho que essa foi a dúvida da Neide. Mas, assim, quanto ao recebimento, se a gente mudar pelo formulário Google, acho que fica até mais fácil para a secretaria. Agora, de qualquer jeito, eu falei para ela, a secretaria fez uma pré-análise e depois a comissão eleitoral ficou lá um dia inteiro, né? Acho que foi um dia inteiro, sem almoçar e para tentar terminar a análise dos documentos. Eu só me preocupo quanto ao formulário, no caso de formulário da internet, do Google, assim, de quais seriam, por exemplo, os documentos, que é preciso encaminhar alguns documentos anexos, né? E aí como que ficaria, por exemplo, essa questão desses documentos para o envio deles, né, junto ao processo, uma vez que não é só preencher o formulário em si, mas apresentar esses documentos. Mas é uma coisa, até para mim, particularmente também, a questão de assinatura, de solicitação de inscrição e etc. Mas é uma coisa, acho que para pensar tranquila. Aí, só acho que reforçando de novo, para mim, esse daí não foi o grande problema. O grande problema é aquele de documentação, né, o do que exigir ou do como exigir, para garantir que a entidade realmente representa o segmento, o setor e também a unidade da federação. Podemos seguir? Não sei se a minha internet travou de novo. Travou não, pode prosseguir. Não? Então tá bom. Então, processo de recurso, né? Como é que funcionam também os recursos, como é que vai ser o processo de escolha dos membros, que é aquela questão da realização das plenárias setoriais. Aí a gente também tem as regras dessas plenárias setoriais. Então, como isso funciona, né? As diretrizes principais para esse processo. Dentro das plenárias, como que funciona o processo de escolha dos membros, que é aquela questão, né, que estão todos os setores aí estão acostumados, junta todos os representantes que se inscreveram e foram habilitados para que eles votem. Aí tem algumas diretrizes quanto à votação, para tentar por aclamação, com várias formas ou várias alternativas até de seleção, e se eu não me engano a gente passava por algumas até que direcionavam que, havendo um embate ou não tendo um resultado, até o sorteio tinha como proposta. Então, esse daí também a gente nunca teve problema efetivamente, né, com a realização dessas plenárias ou com essas condições de operação das plenárias. Uma condição mínima ali de estruturação da coordenação dessas plenárias, elas vão acontecer e sempre acontecem por setor, né, por setor e por segmento, né? Então, dos usuários é feita uma reunião exclusivamente com os irrigantes e uso agropecuário, outra com indústria e mineração, outras do setor de pesca, turismo, lazer e outros usos, uma só para os municípios. Isso também, além da divisão entre os segmentos e os setores, também é feita a divisão por estados, considerando a alocação de vagas que está prevista no regimento. Aí tem a diretriz principal de como vai ser a pauta e como vão se dar os trabalhos em cada uma das plenárias setoriais, como se dará o processo de votação, né, para a escolha dos segmentos. Pode ir seguindo.
A votação aí, a princípio, prevista como voto aberto. Pode ir seguindo. Né? Diretrizes, às vezes, em casos de empates. Pode seguir. Não, ali, votação, sorteio não mais, né? Permitido ali o maior prazo de participação no comitê. No caso de o usuário não poder comparecer às plenárias, a possibilidade de suplências, de indicação de representantes. Tem também a previsão quanto a representações, né, de uma entidade não poder, um representante dentro da plenária não poder representar mais do que uma entidade. Isso é uma reclamação que nós, a princípio, nunca tivemos, mas que é uma reclamação de uma prática constante em alguns outros comitês, que é da pessoa vai lá e faz inscrição para 10, por exemplo, 10 usuários de um determinado setor, e chega lá com 10 procurações debaixo do braço e fala, não, eu tenho 10 votos que vão votar em mim, por exemplo. Isso não tem permitido no Comitê do Paranaíba, então se a pessoa quiser, ela pode se inscrever, mas ela só entra para dentro da plenária com um voto. Se ela quiser garantir o voto, tem que, no mínimo, participar lá e votar na entidade que ela tem interesse que seja eleito. Fala também aí dos procedimentos após o processo eleitoral, né, de finalização, de consolidação aí da plenária e das providências relacionadas à indicação dos representantes. Pode ir seguindo, Mariane. João, só fazer um pequeno comentário. No processo das plenárias setoriais anteriores, aqui na deliberação não havia previsto casos, né, de vagas complementares para quando houver vacância. Mas em alguns estados, por exemplo, Minas e Goiás, a gente fez uma lista, né, por conta ali na plenária setorial, uma lista de cadastro reserva, né, de acordo com os votos, né, seria algo interessante, talvez, para se prever já deliberado, né. É uma sugestão interessante, né, Mariane? A gente já pensou isso em alguns outros momentos, mas acho que acabou nunca sendo inserido, que é justamente deixar esse cadastro reserva, no caso de uma entidade ela falhar na representação ou ser excluída do comitê por não estar participando das atividades, você não precisaria realizar um novo local. Poderia ter uma entidade ali que ela já vai estar, inclusive, referendada na própria Assembleia Eleitoral para ser o primeiro substituto, vamos dizer, um primeiro suplente no caso de uma vacância das entidades que foram eleitas. É uma sugestão interessante. Se vocês puderem anotar já, Mariane também, aí a gente pensar numa redação nesse sentido. Bom, dando continuidade ali, então, como é que é o processo, né, de divulgação dos documentos, da disponibilidade, né, e divulgação das informações, são feitas todas concentradas na página da Secretaria, mas são fomentadas também pelos órgãos gestores, pelos usuários que tiverem interesse também em divulgar. O processo de após a eleição, o processo de indicação dos membros também, indicação dos membros do Poder Público Federal, Estadual e Distrital, que ela se dá de uma maneira específica em relação da forma como é a composição, né? Os estados já têm as vagas definidas e elas estão destinadas aos órgãos gestores e, no caso do Poder Público Federal, tem a indicação também das entidades. Como é que isso se dá, né? Geralmente por ofício. Pode seguir, Mariane. Pode ir descendo, Mariane. Acho que agora então, só aí, disposições finais. Né? Oi? Acho que agora só tem aí por fim são isso. Aí são os anexos, né? O anexo 1 é a ficha de inscrição, onde a entidade se identifica, identifica o setor que ela está interessada em participar, apresenta as informações de quem vai ser o seu representante e solicita formalmente a inscrição da entidade. Há uma diferença nos documentos, por exemplo, que o Poder Público Municipal ele não tem sido utilizado essa ficha, porque a gente sabe quem são os, se eu não me engano, 233 ou 190 e poucos municípios
Na 254, não é isso? Municípios da bacia, então há uma distinção quanto aos municípios, mas em linhas gerais aí são os documentos e as informações necessárias para cada um dos setores. Pode ir descendo, Mariane. A identificação se usuário, se a sociedade civil, pode ir passando. Quem que é o indicado para participar das plenárias setoriais, o representante legal da entidade solicita a inscrição e declara o conhecimento das normas. Pode ir seguindo. Aí é sempre avaliado quem é que está solicitando, porque não é qualquer pessoa que pode solicitar a participação, né, da entidade, do mesmo jeito que eu, João Ricardo, não posso assumir um compromisso pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou o Fábio não pode assumir um compromisso pela CAESB, ou mesmo a Neide não pode assumir um compromisso pelo Rio Quente Resorts, a não ser que ela tenha uma delegação para fazer isso, é o responsável pela instituição. Se eu tiver uma delegação, eu assino e apresento esse documento que me delega essa responsabilidade. Né? Pode ir seguindo. A lista de documentos, que é onde a gente exige, os documentos que a gente exige de cada um dos setores, de cada uma dos tipos de entidade, né, para participação. Então, os municípios, a documentação praticamente só do prefeito, né, de nomeação do prefeito ou a investidura do cargo. Associações de municípios, aí os documentos que comprovam a existência e a atuação da entidade. Sociedade civil, a mesma forma, né, ONGs, organizações técnicas de ensino e pesquisa. Pode ir descendo, Maria. Em linhas gerais, são documentos que comprovam a área de atuação da entidade, a regularidade do seu funcionamento, dessa sua atuação, e quem são os responsáveis por solicitar né, a inscrição da entidade. No caso de usuário de recursos hídricos, outorga, ou então ele precisa ter outorga, ou também algum documento que demonstre protocolo. Nisso a gente acaba sendo, inclusive, bastante permissivo, porque entram considerando, às vezes, dificuldades ou problemas na emissão, ou algo nesse sentido, até o simples protocolo de outorga é solicitado, ou até mesmo uma declaração, por exemplo, dizendo que a entidade, a entidade representativa do setor, né, que ela é usuário de água, apesar de não ter outorga, isso para no caso de usos que não são considerados outorgáveis, tipo hidrovia, por exemplo, ou algo nesse sentido. O setor de turismo também, né, que não tem uma outorga, não existe uma outorga para turismo, pelo menos na maior parte dos estados, e aqui na Bacia do Paranaíba eu também não tenho conhecimento de nenhum. Além da pessoa jurídica, no caso das entidades representativas, né, tanto aí dos usuários como as federações, etc. Então, é para garantir minimamente a condição de funcionamento da entidade, se ela realmente representa aquele setor. Pode dar sequência. Acabou. É isso? Então, acho que assim, essa é a nossa estrutura, né? As diretrizes, se eu não estou enganado, daí para participação no processo eleitoral, que foi onde a gente teve um pouco de dificuldade, a comissão eleitoral no processo anterior, elas estão definidas no regimento, se eu não estou equivocado. Mas o problema é que as discussões, aí o Leonardo pode me corrigir se eu tiver equivocado também, que as discussões relacionadas ao processo de eleição da diretoria anterior, elas estavam ligadas a questionamentos quanto à documentação e representatividade das entidades, se elas poderiam ou não ter sido repassado, né, pelo processo de inscrição e etc. A justificativa que a comissão eleitoral que nós demos à época foi que a entidade tinha passado pelo processo de inscrição, tinha passado pela habilitação, tinha sido eleita entre os representantes do setor, né, daquela categoria e daquele setor na unidade da federação, e que, portanto, não cabia, não poderia ser a informação de que
o endereço que a entidade tinha dado como seu endereço no processo, que estava ou desatualizado, ou a entidade não estava mais lá naquele endereço, né, no endereço de registro da entidade. Isso não seria justificativa para invalidar uma entidade que tinha sido passado pelo processo de inscrição, participado da plenária e, inclusive, eleita pelo próprio setor dentro daquela unidade da federação. Então, esse foi o principal problema que a gente achou. A comissão entendeu pela continuidade do processo, tivemos uma série de questionamentos, foi uma pressão bastante grande sofrida pela comissão eleitoral, que eu acho que a gente pode, talvez, nessa avaliação aí, quanto aos documentos a serem exigidos, ou alguma coisa assim, garantir alguma coisa nesse sentido de buscar talvez algo que dê um pouco mais de consistência quanto à atuação da entidade na unidade, não só no setor, mas também na unidade da federação. E na bacia, né, de uma forma geral. Passo a palavra para o Leonardo, para ele fazer alguma complementação, e depois, acho que na sequência, a gente pode abrir para o Tonhão também, para o Tonhão passar as preocupações do que ele tem acompanhado aí desses outros processos eleitorais que ele tem participado. Mas é praticamente isso que o João falou. A gente não teve grandes problemas, não. Acho que essa minuta aí, se a gente for seguir ela, eu acho que vai ter pequenas alterações só. Acho que não há necessidade de grandes alterações. Talvez seja nesse ponto que o João colocou, de talvez tentar melhorar o documento de contatos, endereços e atuação da instituição no Estado ou no Distrito Federal. Mas, assim, não vejo grandes mudanças nessa deliberação, não. O que eu vejo, que eu acho que a gente consegue fazer, sim, eu acho que é na forma de entrega do material. Tá certo que, da última vez, o e-mail funcionou bem também, mas, assim, o formulário, como eu falei para você, a gente está usando aqui, está dando muito sucesso, porque no formulário, João, você só não faz a ficha de inscrição, você também abre também para a pessoa colocar os documentos lá. Você põe espaço para a pessoa acessar os documentos e colocar os documentos lá. E, como eu falei, assim que ele coloca os documentos e preenche a ficha de inscrição e coloca os documentos, eles enviam. Quando envia, já chega direto na Secretaria Executiva do Comitê, e assim, já dá um retorno no e-mail da pessoa. E aí é só separar os documentos para fazer a análise só. Eu acho que seria um caminho bem mais fácil de a gente resolver com esse problema de recebimento de documentos. Mas aí também eu deixo isso para a Mariane, que certamente vai ser a ABA e a Secretaria Executiva que vão receber esse documento, como que a forma que elas preferem receber isso, né? Mas sinceramente, eu acho que a gente, com mais uma reunião, a gente pegando esse material para estudar, em uma reunião a gente fecha isso aí. Uma reunião de 2, 3 horas, a gente consegue fechar e terminar nossos trabalhos aqui, nessa comissão. Léo, se você me permitir complementar, antes de passar a palavra para o Tonhão, também, assim, eu tenho particularmente uma preocupação quanto a essa questão aí, que acho que é a base até dos questionamentos que foram apresentados no processo anterior, que é justamente essa questão da atuação, porque o problema não era só representação local ou endereço de funcionamento. A grande questão que eu entendo que estava sendo colocada era quanto realmente à atuação da entidade na unidade da federação para concorrer pelas vagas da entidade, né, no Estado, no Distrito Federal, no caso, e para mostrar que ela realmente atua. E aí eu sei que a gente tenta sempre abrir ao máximo, mas eu acho que nós temos que fazer um exercício um pouco no sentido de garantir que aquela entidade realmente representa e defende os interesses do setor nas questões relacionadas à água. E uso como exemplo, algumas entidades, por exemplo, apresentam como atuação, e isso aconteceu aqui em Goiás, a única atuação da entidade
comprovada tem sido a participação nas próprias reuniões do Paranaíba. Então, você fica correndo atrás do próprio rabo. A única coisa que a entidade faz é participar do Comitê do Paranaíba. Não tem um projeto sendo executado, não tem uma grande ação, não tem nada. Simplesmente a representação dentro do próprio comitê. Então, a questão de questionar como é que a gente está garantindo que aquela entidade realmente representa um setor, sendo que a única coisa que ela apresenta como trabalho é o que ela já faz aqui dentro mesmo. Então, isso me preocupa um pouco. Eu queria pedir para a Mariane anotar também uma outra coisa para a gente pensar, e aí como reflexão também, é a possibilidade ou não de realização de eventos virtuais, né? Se as plenárias, por exemplo, elas vão poder acontecer de forma virtual ou só presencial, é um processo misto. Isso é uma coisa para a gente pensar com atenção também. E nem questiona a questão do processo mais só de pandemia, né, ou dessas restrições que a gente está fazendo. É mais pelo sentido, inclusive, das potencialidades que essa ferramenta trouxe. Né? Hoje nós fizemos uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, deu 30 membros, praticamente a reunião virtuais, tem conseguido um quórum com um custo, inclusive, de deslocamento muito menor, uma facilidade de acesso, tem sido garantido a manifestação, a participação, as discussões, etc. Então, que a Mariane pudesse anotar aí para a gente ver como discutir ou como tratar ou pensar a possibilidade de eventos virtuais também como para a realização, principalmente das plenárias. Era isso. Vocês têm mais algum posicionamento? Senão, acho que podia passar a palavra para o Tonhão, para ele falar um pouco dessas preocupações ou do que ele entendeu como preocupante, que a gente precise avançar. Bom, pessoal, deixa eu já adiantar aqui minha fala. O que eu acho é que a comissão eleitoral ela tem que agir com muita firmeza em cima de um edital, né? Porque o edital é o que baliza as ações e, inclusive, o Movimento Verde tem trabalhado muito em cima dos editais. Só que depois a comissão eleitoral afrouxa, né? Vou só dar um exemplo que aconteceu com a gente num certo comitê há uns anos atrás, que nós fizemos inscrição, mostramos todas as atividades que a gente desenvolve aqui, detalhadamente, e como a gente sabe que a gente tem inúmeras entidades ligadas às questões ambientais, mas que quase nenhuma faz alguma coisa, teve entidade que apresentou uma carta, várias entidades, da Emater, a Emater dizendo que aquela entidade desenvolvia atividades com relação à defesa dos recursos hídricos e meio ambiente. Para mim, isso não é relatório de atividade, né? Conclusão: as entidades de ponta que têm trabalhos prestados e que mostraram realmente as atividades desenvolvidas acabaram ficando de fora do processo, porque até entidade de rinha de briga de galo, o pessoal inscreveu naquele período para garantir a eleição, né, de uma ou outra entidade. Bom, então eu acho que essa questão do edital tem que ser muito bem observada. O relatório de atividade, eu não sei como é que a gente pode fazer isso agora, porque devido à pandemia, por exemplo, o Movimento Verde tem 2 anos que praticamente não faz nada presencial. Nada. Atividade de educação ambiental, porque atividade de educação ambiental, por exemplo, na maioria das vezes é presencial, né? Então a gente não tem feito nada. Temos atuação em vários colegiados pelo estado afora, pelo Brasil afora. Isso a gente tem como provar, porque não são presenciais, mas são atividades, né? Agora, nós não podemos aceitar
entidades que colocam atividades só dentro do próprio comitê onde ela atua, né? Por exemplo, não tal entidade ela atua no Comitê do Paranaíba, então ela já está garantida. Isso eu não concordo, acho que tem que ter mais atuações garantidas. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho, porque atualmente está acontecendo isso num processo eleitoral que está tendo aí, e do jeito que eu estou vendo, nós vamos ficar mais uma vez, Movimento Verde Paracatu, mais uma vez vai ficar fora no comitê, porque nós não escrevemos gato e sapato. Porque não vamos escrever gato e sapato, porque é gente que não tem nada a ver. Quando você olha a relação de entidades que foram referendadas pela comissão eleitoral, tem entidade que você nem nunca viu falar, né? Que não tem atuação nenhuma, que a gente tem certeza que não tem. Uma outra questão que já foi dita também aí, inclusive essa também, o João já falou aí, é a questão da triagem dos documentos. Eu acho que a partir do momento que você tem um edital, que tem que mandar estatuto, ata de fundação, ata de eleição, CNPJ, formulário de inscrição, a Secretaria Executiva já olha isso. Faltou alguma coisa, não vai para a Comissão Eleitoral, porque o edital ele é matemático. O edital reza ali tais e tais documentos, não tenta estar fora. Isso aí é norma, né? Então, são mais essas questões, sabe, que eu queria colocar, porque a gente sente que entidades que têm compromisso, às vezes, têm ficado fora dos comitês de bacia, né? E volto a afirmar, com relação ao momento que nós estamos vivendo, eu não sei como é que a gente podia fazer com relação a esse relatório de atividades. Porque se for exigir atividades presenciais, por exemplo, nós estamos fora. Nós estamos fora, porque não vamos fazer nada. Posso comentar? Pode falar. Não, então, acho que essas preocupações suas são que nem você falou, a gente já apontou algumas delas. E aí acho que a gente cai na mesma linha das preocupações, que é garantir que a entidade represente e que a entidade realmente atue. Eu acho que isso é fundamental, né? E aí, que nem você falou, a gente, por mais que não dá para desconsiderar esse último ano e meio aí de pandemia e etc. Mas se a gente pegar e, em razão da pandemia, permitir, por exemplo, um tempo maior de atuação, ou pedindo exemplos de projetos aí nos últimos 5 anos, por exemplo, que eu acho que é bem razoável, né? Você consegue garantir a participação de todo mundo que atue realmente. Agora, para mim, eu concordo aí com você, e até eu externei isso, tem que existir uma confirmação maior, uma validação maior dessa atuação. Não pode ser só participação em reunião, tem que ter projeto, tem que ter representação, que eu acho que essa que é a grande questão, né? Quanto à questão da documentação, aí só me permita discordar um pouco de você. A comissão, a secretaria do comitê, através da aba, ela vai fazer uma filtragem desse processo. Mas só quem vai habilitar ou inabilitar uma entidade é a comissão eleitoral. Por isso que até que a Mariane falou, eles recebem, analisam, olham, já verificam. Quando vem para a gente, quando a gente está na comissão eleitoral, já vem tudo marcado, grifado lá, está faltando, por exemplo, ele falou que a gente definiu no edital que tinha que ter projetos no mínimo 5 anos, e ele apresentou um projeto que foi realizado há 6 anos. Então está fora. E aí a comissão eleitoral faz o julgamento só desse processo, mas já vem tudo mastigado, mas é porque não cabe à Secretaria Executiva julgar as inscrições, cabe só à comissão eleitoral. Mas já vem tudo mastigado. O grande problema não é esse, o grande problema é esse que você comentou, que a gente vem discutindo, colocar, e aí eu concordo com você, que tem que estar no edital, de forma muito clara, o que é aceito ou não, o que não é aceito, né?
Por exemplo, a Emater manda pegando esse exemplo que você citou, diz que a entidade atua. Tudo bem, ela pode dizer, mas cadê as comprovações dessa atuação? Cadê foto do projeto? Cadê uma matéria? Cadê um relatório técnico desse negócio? Não pode ser só uma declaração de uma entidade, mesmo do nível da Emater, dizendo que ela executa, sendo que não tem nenhuma comprovação de resultado, de atuação, nem de nada. Eu acho que é aí que a gente precisa trabalhar um pouco melhor no edital, para cercar um pouco melhor, delimitar um pouco melhor o que a gente espera de comprovação, para garantir que as entidades realmente representem. É isso. Manda lá. Ô João, só complementando aqui tudo que você falou, né? Quer dizer, também um pouco do que o Tonhão disse, assim, a importância do edital trazer uma consideração sobre o tempo que a gente está vivendo, o tempo de pandemia, né? E eu acho que esse é um ponto, vai ser um ponto de sensibilidade, mas você mesmo já deu um caminho, talvez ampliar aí o prazo, e tá achando dentro do edital espaço onde a gente esteja amarrando essas comprovações. Não é fácil mesmo, não. Eu já participei de algumas licitações, assim, é complicado, mas talvez a gente tenha que ser explícito, dizendo assim, não pode ser comprovação apenas de participação de reunião. Talvez a gente tenha que trazer alguns elementos assim, como teste, né? Talvez tenha que ser explícito mesmo. Se a gente já identificou alguns casos como esse, a gente vai ter que ir nele, né? Ô João, só para uma outra questão para me falar com você, está tendo um processo eleitoral e o seguinte, pessoal que já faz parte do comitê, ele não precisa, ele praticamente só precisa de assinar um formulário de inscrição, entendeu? Imagina, isso aí é uma sacanagem com os outros, porque de repente essa entidade está dentro do comitê, não faz nada, só participa de reunião, né? Que já veio de um processo viciado anteriormente, e entidades que têm atuação ficam de fora, porque como é que você vai concorrer com esse povo? Não tem condição. Então, isso aí eu acho que a gente tem que já vetar isso dentro do Paranaíba, sabe? Eu compro essa briga com você, Tonhão. Tô junto. Eu entendo nesse sentido também. É difícil você ficar só referendando essas coisas, né, que vão passando, às vezes com falhas de avaliação e etc. Lógico que às vezes a gente acaba restringindo a participação de um ou de outro também, mas eu acho que a gente tem que primar por garantir uma condição mínima. Da forma como foi colocado até hoje, não são documentos absurdos, não são exigidos relatórios e etc., sem fundamento, ou coisas extremamente detalhadas, mas um mínimo de comprovação de atuação, seja lá de qual for o setor, eu acho que isso tem que existir. Mas ótimo, acho que estamos encaminhando bem, né? Acho que mais alguma sugestão, alguma proposta, senão a gente podia passar já, Mariane, para uma proposta aí de fechar um calendário para a gente de trabalho. João, só mais duas colocações. Pois não, Léo. Faladas assim. A primeira do virtual e semi-virtual, híbrido, né? Ou presencial. A gente fez agora a eleição do conselho aqui, a gente fez totalmente virtual. Mas eu vou te falar que aqui a eleição do conselho é bem mais tranquila do que a eleição do Comitê do Paranaíba. E na única vaga que a gente teve grande disputa mesmo, cara, foi um sacrifício você chegar num consenso virtualmente, tá? Então, eu estou colocando isso só para falar que híbrido de jeito nenhum, tá? Híbrido é uma coisa que não vira. Eu acho que se for só virtual ou for só presencial, ainda vira. Só virtual ainda vira. Mas mesmo assim, quando teve uma disputa grande,
e que ficou no virtual, nós tivemos grandes problemas aqui, viu? Quase que a gente não conseguiu avançar nessa vaga. Só para a gente ter essa noção, tá? E a outra noção é o seguinte, outra coisa que eu quero colocar é o seguinte, essa parte de atuação. Pessoal, eu concordo em gênero, número e grau com vocês, só que é o seguinte, vai ser complicado, viu? Porque eu prevejo judicialização, dependendo do que a gente colocar, prevejo um monte de coisa. Porque eu concordo plenamente com vocês que participar de reunião, para mim, não é atuação. Não é atuação que deva ser configurado para a pessoa estar apto para participar do pleito de eleição. Mas participar de reunião de recursos hídricos é sim uma atuação, tá? Aí é uma coisa que a gente tem que colocar isso bem claro, porque eu também concordo plenamente com vocês. Mas, assim, uma coisa é a gente concordar, a outra coisa é a gente conseguir colocar isso no papel. Eu acho muito difícil a gente colocar isso no papel. E da última vez, aí você acha que está certíssimo, João, que da última vez esse foi um grande problema, acho que foi talvez o maior problema que a gente teve, mas assim, eu fico pensando no que é atuação. E aí você chega para mim e falar para mim que a pessoa que tem participação no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, só em reunião, ele não tem atuação em gestão de recursos hídricos, aí eu já me preocupo, porque a atuação, eu acho que não é só em projetos e ações, a atuação é em gestão também. Dependendo do coisa, cara, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Mas eu concordo com você, tá? Deixa eu tentar me corrigir, então. O nosso sistema, principalmente de gestão de recursos hídricos, ele é fundamentalmente representação, né? Ou tem um grande poder dessa questão da representação. Talvez o que eu tenha tentado colocar é que ele não pode usar simplesmente representação no Comitê do Paranaíba, entendeu? A atuação dele, o que ele fez até hoje? Só reuniões, ele participou de reuniões no Comitê do Paranaíba. Né? Agora, se ele é uma entidade que participa de outros comitês, que participa do Conselho Nacional, se ela faz, por exemplo, atividades de mobilização e discussão dentro do próprio setor, aí sim, isso tudo é fácil de comprovar, não precisa grande coisa, e isso é representação. Se eu faço, por exemplo, uma reunião com o setor de turismo aqui, para discutir um posicionamento que eu vou levar para o Conselho Nacional, por exemplo, isso é uma atuação, né? Só a preocupação é de não deixar isso só de participação em reuniões, por exemplo, dentro do próprio Comitê do Paranaíba, que é o que já aconteceu. Teve entidade que colocou que a atuação dela foi participar e você é bem generalista, da 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª reunião do Paranaíba. São as reuniões plenárias ao longo de 4 anos. Essa foi a atuação da entidade. Aí não dá. Não, eu concordo contigo. Eu só tem que a gente colocar certo. Tem que pensar em como construir. Isso vai ser uma coisa complicada a gente colocar no papel, mas eu concordo com vocês. Tá? Perfeito. Ô, João, peraí, deixa eu dar só Eu concordo com o João e acho o seguinte. Por exemplo, a gente que participa de Conselho Estadual de Recursos Hídricos, GT não sei o quê no Estado, Conselho de Política Ambiental do Estado, isso é participação, né? Isso aí é o que a gente está falando. Agora, uma outra, eu não vejo dificuldade em colocar isso no papel. Por exemplo, a gente às vezes tem muita dificuldade em comprovar isso documentalmente, porque muitas vezes até o próprio Estado não fornece uma declaração nesse sentido. Então, aí, a gente pode pensar na possibilidade das informações serem passadas por quem fizer a inscrição e quem fizer essa inscrição ser responsável civil e criminalmente por aquela informação. Que aí a gente pode levantar isso futuramente e falar assim,
tal entidade está falando que participa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, vamos checar isso. Aí você checa no site do Estado e vê que ela não participa, não tem participado, ou então de 10 reuniões não foi nenhuma, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente pode fazer e não ver dificuldade, igual o Léo está falando, sabe? Eu acho que é tranquilo a gente fazer isso. Só que a comissão eleitoral, nós temos que ter um edital bem detalhado, bem explicado, e na hora que a comissão eleitoral for avaliar, ela tem que ir na pinta, ela tem que ir na veia, entendeu? Para não acontecer injustiça com outras entidades que, às vezes, têm atuação e que fica de fora do processo. Joia. Mais alguém pontuar alguma coisa? João, eu só queria fazer uma pergunta para o Léo. Ele sugeriu a questão do formulário online, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, e eu queria verificar se teve algum tipo de assinatura do formulário, de alguma forma, como que se deu essa questão. Mari, Vai lá. vamos lá. O que a gente... O formulário, simplesmente, é uma forma de entregar, tá? Os documentos dentro do formulário tem que ter toda assinatura. Ou seja, a forma... vamos botar assim... você vai preencher a ficha de inscrição, você pode copiar a ficha de inscrição, que é o anexo 1 aí, você pode copiar o anexo 1 e colocar os documentos para anexar do anexo 2, todinho. A pessoa preenche e envia. O que a gente viu aqui? Geralmente, quando a pessoa enviava com o e-mail institucional da empresa, ou seja, já é um ponto a mais. Quando a pessoa enviava com o e-mail pessoal, o que a gente via? A gente via se dentro do regimento interno, dentro do regimento, do regimento interno, estatuto, alguma coisa, se ela tinha o que ela da empresa para estar mandando aquilo lá. Mas, assim, a gente não viu um grande problema com a assinatura do envio, tá? Porque a gente via a assinatura dos documentos que estavam dentro do formulário, tá? E a outra coisa é essa, a pessoa recebe, na hora que ela manda, recebe na hora a confirmação que ela entregou e que documentos ela entregou. Isso facilita, então, né, Léo? Facilita o controle, na verdade, né? Você vai fazer aí, provavelmente, a gente deve pegar a ficha de inscrição, por exemplo, e transformar ela no formulário do Google, e ao invés do presidente da instituição, do responsável, assinar a ficha de inscrição, a gente coloca para ele uma minuta de ofício, por exemplo, onde ele solicita a inscrição, solicita e encaminha a inscrição, junto com os documentos. Aí a pessoa que for apresentar a inscrição, ela preenche o formulário, anexa os documentos e encaminha para a gente. Quando a gente recebe, já fica tudo tabulado ali com as informações, contatos e tudo mais, e os documentos anexos. É bem tranquilo, viu? É desse jeito, João, é bem tranquilo. E assim, o mais legal é isso, porque ele tem um retorno e fica no sistema o que ele preencheu e o que ele anexou. Não tem como falar, eu mandei tal coisa e vocês não receberam. Não, fica lá no formulário salvo, o que ele mandou. Não tem como ter fraude nisso. Você teria como mandar alguma coisa disso para a gente gente possa ver como exemplo, alguma coisa assim? A Mari preencheu, porque o BH Paranaíba preencheu aqui, mas eu tenho sim, a gente manda o formulário para vocês. Só para dar uma olhada, né, ver como é que poderia funcionar. E aí a gente já pensa nesse caminho também. Eu acho bem interessante também, facilita. O negócio é só os documentos para anexar, né? A gente define aí quais são os documentos para anexar. Os documentos já estão no anexo 2, né? É só colocar anexo, os documentos do anexo. Aí você vai colocando o nome e deixa o espacinho do lado só para a pessoa anexar o documento.
Uma coisa chata desse trabalho é justamente você pegar e colocar as informações do nome, identidade, representante, contatos, etc., na planilha. Ô, João, deixa eu dar para vocês um exemplo aqui que eu acho interessante. Eu participei do Conselho Nacional do Meio Ambiente durante 4 anos. Disputamos 2 eleições, as 2 que nós participamos, nós vencemos essas 2. E lá, eu acho que foi o processo mais evoluído que eu participei até hoje de eleição. Primeiro, não tem documento. Tem um cadastro, né, que é o Cadastro Nacional de Entidade Ambientalista. Eu acho que a gente tem que chegar ao momento, nos comitês de bacia, que as entidades se cadastram nesse cadastro e, posteriormente, no processo eleitoral, o que aconteceu no CONAMA era assim: você recebia o representante da entidade no momento no período da votação, né, isso tudo no edital direitinho, ele recebia uma senha. Você está cadastrado, beleza, você vai receber uma senha. Nessa senha, com ela, você vai votar eletronicamente. Só que a votação, na última que eu participei, é votação secreta. Eu, inclusive, sou totalmente contra a votação aberta. Sou totalmente contra. Enquanto a gente viver num país que a gente sofre represália o tempo inteiro, eu sou totalmente contra o voto aberto. Aí era voto secreto. Inclusive, depois teve um outro período eleitoral que eu fui coordenador da comissão eleitoral. O pessoal queria saber de toda maneira em quem que fulano tinha votado. Eu falei assim, não vou abrir, porque a votação é secreta. E não abri, o povo ficou puto comigo, né? Então, eu acho que no Paranaíba a gente tinha que partir para uma ideia dessa. Eu vou ser contra voto aberto. Hoje eu vou ser contra voto aberto, porque até hoje tem companheiro que cria casos comigo pessoalmente, porque nós votamos contrário àquela pessoa, né? Porque foi voto aberto. E o neguinho até hoje monitora a gente por causa desse voto aberto. Eu acho uma sacanagem fazer isso, uns fazer isso com outros companheiros. Ao passo que eu não quero nem saber em quem fulano votou abertamente, mas porque eu tenho outra visão de democracia, né? Então, eu acho que tem que chegar um momento que a gente tem esse cadastro, entendeu? Das entidades da Bacia do Paranaíba. Tem as entidades cadastradas que participam do processo eleitoral. E nesse cadastro, quando ela faz, tem tudo. Tem relatório de atividade, tem a documentação toda já lá, não precisa de mandar documento nenhum, só recebe a senha de votação. Entendeu? Assim foi feito no CONAMA. Foi o processo mais evoluído que eu já participei até hoje de eleição de colegiado no Brasil. É interessante, Tonhão. O problema hoje, por exemplo, é que o CONAMA, o CNEA, que é o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, está desativado e sem funcionamento. Mas é uma ideia interessante, você fazer um cadastro prévio ou manter um cadastro, né, das entidades, inclusive para saber quais são projetos que estão em andamento na bacia. Isso é uma coisa exatamente, interessante. eu acho isso. Tá, mas aí a gente precisa pensar isso com mais cuidado. Eu não sei se dá para a gente puxar isso para essa eleição agora, né? Porque essa questão do cadastro é você transferir, vamos dizer assim, a responsabilidade do processo eleitoral para esse cadastro. Coisa que eu acho que a gente não consegue fazer agora, até mesmo porque não existe o cadastro ainda, teria que ter todo esse processo de cadastramento, validação, o que o cadastro faz, ou a comissão responsável pelo cadastro, é a mesma coisa que faz a comissão eleitoral, onde você checa a documentação, checa a atuação, funcionamento e etc., e dá um certificado, por exemplo, de que ele está adequado ao funcionamento e etc. E aí a entidade pega esse certificado e se inscreve em processo eleitoral, participação de comitê, possibilidade de adesão ou participação em projetos, processos licitatórios, etc. É interessante, mas eu acho que é um pouco mais complexo do que a gente poderia fazer nesse momento. João, mas eu acho, embora você ache isso complexo, eu não vejo dificuldade em nada. Acho que a gente tem que caminhar.
Tonhão, mas eu acho que não, mas é a mesma coisa, Tonhão. Para o processo eleitoral, é a mesma coisa. O que o Cadastro Nacional lá do que era o CNAE, né? Cadastro Nacional. Quineia. Quineia. Era justamente isso. É você receber, avaliar a documentação e dizer se ela está de acordo ou não. Mas isso porque tem uma série de outras políticas e ações ligadas à área ambiental que exigiam o cadastro. Né? Nós aqui, por exemplo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente optou por exigir que para participar do Conselho Estadual a entidade tem que estar cadastrada no CNEA. Aí a gente começou a executar o processo, nenhuma entidade consegue tirar o cadastro, porque o CNEA está paralisado já tem mais de 2 anos. Mas isso aí é outro motivo. Agora, eu acho que a gente não pode perder de vista, João, porque politicamente, dentro do comitê do Paranaíba, seria importante a gente ter esse cadastro que seja com 20 entidades, para a gente saber o que cada um está fazendo e o que está acontecendo na bacia, que ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. É por isso que vira essa confusão. Aí entra gato e sapato, é o que eu falei com você, entra até associação de bairro. Só porque no estatuto, hoje você sabe que estatuto, hoje todo mundo tem a questão ambiental e questão de recursos hídricos. E depois ele sai forjando atividade desenvolvida. Né? Então isso é cruel, cara. Né? Eu não estou falando que a gente vai brigar para estar dentro do Paranaíba, nada disso, não é isso. É porque eu estou assim, pensando mais na questão mais evoluída. Sim. Entendeu? Mais evoluída, mais avançada, o bem nosso mesmo. Entenda que eu não estou discordando de você. Eu acho isso aí como instrumento extremamente funcional e extremamente importante. Eu só não entendo que a base para gerar esse instrumento seja necessariamente o processo eleitoral. Lógico que, às vezes, o próximo processo eleitoral pode se aproveitar desse cadastro e etc. Só que não que necessariamente o processo eleitoral seja o gerador para ele, entendeu? Mas vamos pensando nessa possibilidade, propõe alguma coisa, a gente vai discutindo. Eu acho que a gente pode induzir, né, o comitê a já criar um cadastro desse, entendeu? Já criar um cadastro para que, através da deliberação, e dizer o seguinte, olha, a partir da próxima eleição, a entidade participar do processo eleitoral do Paranaíba, ela tem que ser cadastrada no cadastro de recursos hídricos da Bacia do Paranaíba, é o exemplo que eu estou dando, entendeu? Porque aí a gente já amarrava isso e as entidades já começavam a se mobilizar para fazer alguma coisa, porque vai continuar tendo gente que não vai enquadrar no que a gente está falando. Valeu, Tonhão. Eu acho que esse é um caminho mesmo. Eu só não sei se a gente consegue montar esse cadastro como comissão eleitoral. É o que você falou, talvez tenha que ter uma deliberação do comitê para montar esse cadastro. E ele, com certeza, vai ser muito válido. Assim. Inclusive, eu ouso dizer que, assim, né, fazer uma comparação aqui no DEV, a gente num projeto está fazendo um cadastro das instituições que atuam na região do projeto. Esse cadastro, quando ele foi concluído, facilitou muito a vida de todos, porque você conhece os atores que estão ali. Então, esse cadastro é essencial. Mas não sei se aí a gente pode exatamente discutir nos próximos encontros se faz sentido isso ou ser gerado na comissão eleitoral, né? Vamos encaminhar para a gente falar um pouco da nossa agenda, assim, claro, se tiver mais alguma contribuição, eu acho que é bem-vinda, e ainda temos esse tempinho, mas senão a gente poderia caminhar mesmo para nossa estratégia, nossa agenda nosso calendário de encontros. Mais alguém? Bom, então... Ô, João, eu vou ter que sair aí, mas vocês podem definir. Para mim, qualquer data, tá beleza. Eu estou ficando só em casa mesmo, na chácara, que eu moro numa chácara aqui. Para mim, qualquer data, qualquer dia, qualquer hora, eu estou dentro, beleza? Mora na chácara, no meio da cidade, Tonhão.
Mas está ótimo. Não, acho que a ideia é mais ou menos naquilo que você tinha sugerido no início também, é mais ou menos um mês, que nem a Neide solicitou também aí um prazo de um mês por causa do período de julho. Então dá mais ou menos aí um mês para a gente analisar, dar uma pesquisada em algumas coisas. A Mariane, eu acho que seria a solicitação para ela fazer um resumo dessa nossa reunião com esses principais apontamentos de hoje e encaminhar até para subsidiar um pouco essa nossa análise ou proposições. A gente definiu uma data para encaminhar essas sugestões, sistematizar isso daí e fazer uma reunião aí para a gente ir consolidando. E aí, como o Leonardo disse, eu acho que não vai precisar mais do que uma ou no máximo 2 reuniões para finalizar. Então, seria algo aí no meio, até o final de agosto, por exemplo, eu imagino que a gente já estaria consolidando e fechando a proposta. Tomara, João, que você tenha razão aí quanto a 2 reuniões. Eu também tenho essa sensação que a gente consiga fazer isso em 2 encontros. Mas deixa eu fazer uma sugestão, só para saber se esse entendimento também é de todos. Vamos pensar em 20 dias para a gente analisar essa documentação e fazer uma devolutiva para a secretaria, tá? O que vocês acham disso? E fazendo essa devolutiva em 20 dias, a gente deixa aí uma semana, né, mais uns 5 dias, a secretaria consolidando isso, 5 dias a gente consolida, devolve para todos o documento consolidado, tá? E aí todos ainda têm a oportunidade de fazer mais uma passada de vista do documento consolidado, e em 30 dias a gente tem a reunião, mas sabendo que a gente tem esse segundo passo aí, nesses 30 dias, né? Segundo passo que a gente vai estar encaminhando o documento consolidado para todos também. Você acha que faz sentido isso? Pode ser. Faz sentido para todos? Eu falo isso porque, assim, eu sinto falta quando eu não leio antes, né? Acontece. Mas eu sinto falta dessa oportunidade. Fábio, aí as próximas reuniões, elas vão ser na sequência semanal, porque a gente tinha falado em quinzenal, né? Eu acho que a gente pode fazer quinzenal, sim. A gente tem para fazer uma daqui a 30 dias, digamos assim, uma dia 2, 3 de agosto. Depois quinzenal. Eu ia sugerir uma assim, deixa eu ver, dia 3 de agosto, cai que dia? Vamos ver aqui rápido. Terça-feira. Sexta é ruim, né, Mari? Não, terça. Terça-feira. Terça-feira é bom, acham? Ou quarta, dia 4. Eu estou falando isso porque a gente fecharia julho nessa consolidação e entraria agosto, e a partir dessa data que a gente marca, a gente faz, vamos dizer que a gente marque dia julho, agosto, na quarta-feira, dia 4. E aí a gente faz depois no dia 18 e depois no dia 1º de setembro. Acho que tá ótimo. E aí, se a gente está prevendo 2 reuniões, a gente ainda fica com um mês, caso a gente não consiga consolidar em 2. Faz sentido isso, Mário? Eu preciso da parte burocrática, isso. Quando você me dá 1º de julho, de 1º de julho eu tenho que estar consolidado, não é isso? Desculpa, cortou como, Fábio? É o seguinte, Mari, se a gente colocar, sei lá, quarta-feira, dia 4 de agosto, para a gente fazer a nossa primeira reunião com o documento já consolidado com as contribuições. Com isso, eu tenho uma reunião dia 4 de agosto e uma reunião dia 18 de agosto. Mariane, e uma reunião... Mariane, Fábio, desculpa cortar. Você consegue inserir linhas nessa tabela? Consigo. Tá, entre a primeira e a segunda reunião, você insere 3 linhas. Essas colunas são os meses, né? As colunas são os meses? Sim, aqui é junho, julho. Tá. Então, na primeira linha, você coloca prazo. Na primeira linha ali, prazo. Envio de contribuições para a minuta. Dia 29, então, dia 9, dia 19, é isso?
Dia 20 de julho, o prazo. Tá, na segunda linha, você coloca consolidação. No texto lá, consolidação. Isso. A consolidação não precisa ser uma semana, não, igual. Pois é, era isso que eu estava pensando. A nossa reunião vai ser 23. Eu recebendo a documentação dia 20. Posso sugerir para você o seguinte? Coloca envio das contribuições até o dia 22, que dá numa quinta-feira. E aí você retorna para a gente, fica com sexta-feira, segunda e dia 27 de julho, você retorna com a consolidação. Pode ser 3 dias suficiente? É sim. Então, perfeito. E aí, dia 3, a nossa segunda reunião. 3 de agosto, a nossa segunda reunião. Essa linha pode... 22... 20... Opa. 22, 27... E aí pode tirar essa linha de baixo. E a nossa próxima reunião daí fica no dia 3 de agosto. O Fábio tinha falado 4, não? 4? Pode ser. Eu tinha entendido 3, que era terça-feira. Mas se for 4, não tem problema. 4 e 18. É 3 eu prefiro... ou 4? Eu prefiro 4. 4? Vocês pode toparem ser. 18. 4 e 18. Pode colocar a próxima reunião lá, Mariane, a terceira. Não, perdão. A linha 30 ali você pode excluir. Essa que está vazia, pode excluir. Ah, tá. Perfeito. Se quiser já até deixar a próxima reunião agendada, 4, 18 e 1º de setembro. A quarta reunião, se necessária, ela já fica até agendada. Mas eu imagino que se a gente não concluir isso na primeira reunião já até, no máximo mais uma, a gente fecha. Eu também acho, João. João cortou para mim qual que é a outra data que você sugeriu colocar? 1º de setembro. São 15 dias depois de 18. 1º de setembro. É na próxima coluna. Isso. Pronto. Eu imagino, a princípio, aí a gente já vai ter isso fechado. Se não tiver, a gente tem ainda prazo para fazer mais 2 reuniões ainda em setembro. Exatamente. Né? Mas eu não vejo dificuldade para a gente conseguir fechar isso nessa segunda reunião, ou talvez no máximo nessa terceira. Então, mais algum ponto que vocês gostariam de tratar ainda hoje, gente? Bom, então não tendo mais nada, João, eu queria agradecer imensamente você aí, cara. Coisas na vida da gente que são absolutamente inesperadas. E hoje foi um dia desses aqui, né? Por aqui, meio caóticos. Então agradeço aí a sua compreensão, a compreensão de todos, viu?
na próxima reunião e mais ligado, porque essas coisas tiram a gente mesmo do centro. Vou te agradecer aí, viu, João, pela condução, agradecer a Mariane também, Léo pela ajuda, Tonhão, participantes. Que isso, doutor Fábio. As coisas acontecem, a gente vai tocando aí. Bom, tá? Obrigado. Valeu. E aí ficamos dessa forma, então, todas as contribuições, né? Pedir a Mariane, se você puder, Mariane, o quanto antes, mandar para a gente com esses principais pontos que foram levantados, se você puder. Não precisa ser um relatório muito extenso, não, mas só pontuado, né? As questões que foram levantadas. Tá joia? Combinado, João. Obrigado, Mariane. Boa tarde a todos também. Certinho, obrigada, Um gente. abraço, Boa pessoal. tarde. Tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau. Oi?